Em 2001, a atriz Sharon Stone, famosa pelo filme Instinto Selvagem, apresentou um sangramento cerebral decorrente a um rompimento de um aneurisma. Posteriormente, apresentava dificuldade na fala, tinha dificuldade de conversar com seus familiares. Em 2011, Emilia Clarke, que é a nossa Daenerys do Game of Thrones, apresentou um quadro semelhante, também um rompimento de aneurisma, e que teve um sangramento cerebral, que a gente chama de hemorragia subaracnoide, e apresentou também um quadro de dificuldade na fala e de comunicação. Março de 2022, a gente tem um anúncio que Bruce Willis pede aposentadoria justamente porque não está conseguindo mais atuar devido à dificuldade de comunicação. O que esses três atores, que são tão importantes para Hollywood, eles tiveram em comum? Eles tiveram um quadro de afasia. Eu sou Tiago Nascimento, neurologista e nerd, e vou explicar para vocês o que é afasia. A capacidade de comunicação foi que tornou nós seres humanos tão únicos, né? Imagine para um ator de Hollywood o quanto essa capacidade de comunicação e expressão é importante. E foi o que começou a acontecer com o grande ator Bruce Willis. Foi detectado esse sintoma de afasia. Afasia, gente, na verdade, não é uma doença, é um sintoma. A afasia é a incapacidade desse indivíduo se comunicar. Onde está a área, essa área tão importante que é a área da linguagem no cérebro? Ela está geralmente, na maioria das pessoas, no hemisfério esquerdo. É nesse hemisfério esquerdo que acontece o comprometimento que pode levar a uma afasia. E lá eu tenho vários pontos que cada lesão em cada ponto pode causar um tipo de afasia diferente. O indivíduo pode deixar de falar, de conseguir se expressar. O indivíduo pode ter dificuldade para entender o que é falado, pode ter dificuldade para escrever, para nomear as coisas. Então, cada região que é acometida desse hemisfério esquerdo pode causar esses sintomas. A afasia ela pode ter várias causas. No caso de Bruce Willis, foi descoberto posteriormente que ele tinha demência frontotemporal. No caso das atrizes que a gente falou, da Emilia Clarke, né, elas tiveram um quadro de um AVC hemorrágico causado pelo rompimento de aneurisma e que causou essa afasia transitória. Depois elas recuperaram, né, essa habilidade de comunicação. Então, dependendo de cada causa, a gente vai entender o prognóstico. Se for uma doença degenerativa, a afasia vai tender a piorar. Muitas vezes, no quadro demencial, dessa demência frontotemporal, ela vai tender a piorar. Se for um quadro de AVC, possa ser que com a reabilitação essa pessoa recupere. Então depende muito da causa para saber o quanto se recupera e se vai ou não recuperar. Se vai ser progressivo ou não. É importante notar que existem vários tipos de afasia. Então, cada região cerebral lá do hemisfério esquerdo é relacionada a um tipo de afasia. Então, se existe um comprometimento de uma área mais frontal do hemisfério esquerdo, a gente tem a famosa afasia de Broca. Broca, que foi o grande neurologista que descobriu, nomeia essa área. Então, a afasia de Broca é justamente o quê? A dificuldade de expressar. Ou seja, ele tem uma afasia, que ele tem uma dificuldade na fluência, na dificuldade de falar. E se for lesionado uma área mais temporal desse mesmo hemisfério esquerdo, aí vai lesionar a área de Wernicke. A área de Wernicke seria uma afasia de compreensão. Ou seja, o indivíduo, por mais que ele fale, às vezes ele fala coisa que ele nem entende que está falando. E ele tem dificuldade em entender as coisas. Então, cada região vai causar um tipo de afasia diferente. A afasia ela pode ser extensa, que pega justamente essas duas áreas. A área frontal de Broca, quanto a área temporal de Wernicke. E aí vai ter uma afasia global, ou seja, ele vai ter dificuldade tanto em falar quanto em entender. Mas eu posso pegar uma fibrazinha que conecta essas duas regiões, que é o fascículo arqueado. Nesse fascículo arqueado, a gente pode ter um tipo de afasia que é chamada de afasia de condução. Ou seja, são indivíduos que têm dificuldade em repetir as palavras.
Eles não conseguem repetir. E eu ainda posso ter uma afasia que vai lesionar uma região específica no lobo parietal inferior, que é o giro angular, que o paciente vai ter dificuldade em nomear, uma afasia anômica. Existem vários outros tipos de afasia, gente. Mas é importante vocês notarem que a afasia é um sintoma. E muitas vezes vai ser o que vai chamar atenção para você que aquele indivíduo está tendo um AVC. Poxa, meu avô, minha avó, de repente parou de falar, ou está falando coisa sem sentido, ou não está compreendendo nada que eu estou pedindo para ele fazer. Será que ele está tendo AVC? E a gente pensa nisso principalmente quando é de momento agudo, quando acontece de vez, quando acontece súbito. Como é que se trata a afasia? A afasia é um sintoma que eu já disse, então o tratamento vai depender da causa. Mas lógico, sempre esses tratamentos cognitivos, essas terapias cognitivas vão ajudar esse indivíduo a recuperar desses sintomas. Então, está estimulando essa parte cognitiva do indivíduo, vai ajudar muito a ele se recuperar. Então, gente, a afasia é, mais uma vez, um sintoma e não uma doença. No próximo vídeo, eu vou falar sobre como foi essa afasia do grande Bruce Willis, tá certo? E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre a demência frontotemporal. Aguardem, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para poder ativar as notificações e vocês poderem ver os novos vídeos. Críticas, sugestões, estou aí à disposição para ouvir. Tenha uma boa semana